A paz do Senhor, pessoal. Vamos dar continuidade aqui à nossa matéria de escatologia. Estamos tratando aí acerca do milênio. E na aula passada nós vimos aí muitos textos que falam acerca da guerra do Armagedon, que será travada logo ao final dos últimos 3 anos e meio de grande tribulação. Batalha essa que será vencida por Cristo, né, e pela igreja que virá juntamente com ele na parousia. Dando início então após o aprisionamento de Satanás, né, quando a besta e o anticristo e o falso profeta foram lançados no lago de fogo, Satanás foi aprisionado, né, o anjo com a cadeia aprisiona Satanás, ficará assim por 1000 anos. Virá então a segunda etapa da primeira ressurreição, né, conforme abordado inclusive. Alguns intérpretes entendem que este texto aqui está tratando acerca disso, acerca da ressurreição de todos os santos do Antigo Testamento, juntamente com os mártires, né, do tempo da grande tribulação, serão então ressurretos para juntamente com a igreja de Cristo, já num corpo glorificado, num corpo glorioso, e juntamente também com seres humanos que estiverem presentes aí na terra ao momento, adentrarem ao reino milenial de Cristo, né? Então serão agora regidos diretamente por Cristo, com vara de ferro, com autoridade, mas também com justiça, né? Com autoridade, com justiça, mas também com amor, com misericórdia, num plano terrestre muito aperfeiçoado, num plano terrestre de muita paz e de muita alegria e muita bonança, né? Então entendemos que o reino que Cristo instalará nessa terra será exatamente aquilo que todos esses reinos ao longo da história não conseguiram ser, não conseguiram alcançar, aquilo que era o projeto divino original a desenvolver-se com Adão e a continuidade histórica da humanidade, com a humanidade alcançando um padrão, né, de perfeição por meio da orientação, do ensinamento que o Senhor comunicava a Adão no Éden. Mas com a queda no pecado veio a deturpação de tudo isso, e a história humana segue com todas as suas dores e com todas as suas tormentas, né? Com homens se levantando e dominando sobre outros homens, impondo uns aos outros dor e sofrimento. Só que essa continuidade histórica será então interrompida quando Cristo mesmo instalar o seu reino aqui na terra e nos mostrar o que é governar um mundo com justiça, nos mostrar o que é governar o mundo com autoridade, né, e nos mostrar o que é criar um ambiente de paz, um ambiente de harmonia, um ambiente de prosperidade, como nós observaremos no milênio. Então os textos referenciais nos apontam, nos demonstram esse quadro, né, nos mostram essa perspectiva. E é isso que nós queremos colocar aqui, trazer estas abordagens bíblicas e visualizar este reino para o futuro, né? Sempre lembrando nossa abordagem pré-tribulacionista, pré-milenista, dispensacionalista. Então observamos para o futuro a implantação desse reino milenial de Cristo e aguardamos então por esse momento, quando o apóstolo João mesmo diz, quando ele nos manifestar, nós também nos manifestaremos. Então estaremos juntamente com ele participando deste grande reino, tá certo? Participando deste momento glorioso. Então, dando sequência, como já tinha falado anteriormente, só a sequência aqui no slide, nós vamos agora apresentar aqui esse pequeno trabalho, onde a gente, a partir da temática da teocracia, nós analisamos a partir dos referenciais bíblicos como isso está presente na revelação da Sagrada Escritura. A teocracia em seus aspectos, tanto a teocracia como o governo universal de Deus sobre a sua criação, a teocracia como projeto de Deus para Israel, quando Israel foi chamado por Deus para exercer, né, esse grande ministério referencial para as nações, e Deus então seria de fato seu governante, tendo seus representantes aqui na terra, mas exercendo ele mesmo o governo sobre a sua nação, sobre o seu povo, e o seu povo podendo ser então um referencial para as demais nações, para que as nações tivessem um encontro com o Deus verdadeiro, o Deus que é Senhor de Israel, a teocracia israelita, tá ok? Projeto este que não logrou êxito, uma vez que os israelitas não se comprometeram com o pacto que firmaram com o Senhor no Sinai, o pacto de ter somente o Senhor como Deus,
não fazer imagem de escultura e todos aqueles demais aspectos abordados pela lei. Mas infelizmente, diante da falha dos israelitas em serem fiéis de uma forma coletiva com o pacto, não que digamos que todos tenham sido infiéis, acreditamos que houveram israelitas que levaram uma vida de fidelidade, uma vida de dedicação ao seu Senhor, tá ok? E são esses mesmo que legaram às gerações futuras o que é a fé no Deus único, a fé no Deus verdadeiro. E temos até hoje israelitas que são fiéis ao Senhor, são fiéis à lei de Deus. Então temos nessa situação alguns que de fato fizeram um pacto com o Senhor, entraram numa aliança com Ele, mas infelizmente não foi a maioria. E aí temos que o pacto, a aliança era coletiva, era com o grupo, e uma vez que o grupo, na sua maioria, estava atentando contra a aliança, atentando contra o pacto, aquela estrutura teocrática ruiu, uma vez que eles eram insubordinados, eram insubmissos, eram de dura serviço, não obedeciam às ordens do Senhor, tais quais lhe foram comunicadas e diante das quais eles firmaram o pacto. Eles não cumpriram com a sua parte, da aliança, do pacto, e com isso veio a ruir aquele sistema, sendo por diversas vezes auxiliado pelo Senhor, levantando lideranças carismáticas, levantando os chamados juízes, que não tinham assim um aspecto tão legislativo, judiciário, como entendemos aqui no nosso contexto, um juiz que a partir das leis emite a sentença. Não, era uma questão de liderança. Então era mais uma liderança militar do que uma liderança judiciária como entendemos hoje, mas chamam-se juízes porque eles se levantam para julgar Israel. Então se levantam para expulsar o inimigo das terras de Israel, se levantam para trazer Israel de volta para o caminho, trazer Israel de volta para o pacto, de volta para a aliança. Então há tanto uma questão de defesa militar quanto uma questão de juízo sobre a própria nação. Então temos as figuras carismáticas, não era por meio de votação, não era por meio de linha genealógica, de linha dinástica, mas sim pessoas que eram inspiradas por Deus, o Espírito de Deus estava sobre elas e elas então conseguiam atrair para si a autoridade, a liderança essa que era exercida durante uma ação de libertação, ou uma ação de reorganização do povo, e depois o povo seguia aí com a maneira como devia seguir, servindo a Deus, e cada um atendendo às ordens do Senhor presentes ali nas leis, presente ali na aliança, no pacto. Mas infelizmente, uma vez que eles não lidaram de uma forma responsável com esse pacto, com essa aliança, essa estrutura veio a ruir. Mas nós podemos observar que Deus, o mesmo Senhor, que exerce de fato o seu governo sobre toda a criação e que exerceu este governo sobre Israel, ele não é frustrado nos seus planos, tá ok? Então mesmo que o homem venha ele a perder a sua posição, a posição que lhe foi dada e que muitas das vezes ele não preserva, mesmo que ele venha a perder a sua posição dentro do plano de Deus, ele não frustra o plano de Deus. O plano de Deus terá o seu cumprimento, o plano de Deus terá o seu seguimento, mesmo que não através desta pessoa que teve o privilégio de participar dele, mas que não atendeu, não respondeu de uma forma eficaz a este privilégio. Todavia o plano de Deus se cumprirá, se cumprirá através de outra pessoa, de outra nação, a quem Deus levantar. E assim nós vemos, Israel rejeita, mas a igreja é levantada. Então nós temos, veio para o que era seu, como disse João, mas os seus não receberam. Tudo bem, então eles tiveram o privilégio de serem chamados de uma forma prioritária para participar do grande plano, do grande projeto de restauração da humanidade por meio da mensagem de salvação, a mensagem da graça salvífica. Não quiseram, muito bem, o plano não se verá frustrado, simplesmente eles não irão participar dessa maneira. Foram convidados e não atenderam ao convite, como na parábola das bodas, Foram convidados, depois foi reiterado o convite, dizendo que tudo já estava pronto,
que é o momento em que Cristo já estava presente, o Cordeiro Vicário, o Cordeiro Sacrificial, ele já está pronto. Então, reiterado o convite, venham, a festa já está pronta, já está tudo preparado. Novamente foi ignorado, e agora não somente ignorado, alguns tomaram os mensageiros e os mataram. Então, em vista disso, a mensagem de condenação: vai, queimem as cidades deles. E aí você vê que isso se cumpre, infelizmente, né, diante daquela atitude insubmissa, diante dessa atitude insubordinada, essa atitude leviana. Vem sobre eles então a condenação, quando em 70 depois de Cristo eles sofrem ali a invasão por Marechal Tito, o general Tito dos romanos, que invade ali, causa grande destruição. E depois em 135, né, na revolta de Bar Kokhba, nós vemos de novo esse processo no qual Israel é atacado, destruído, e o povo é disperso. Aí surge a grande diáspora, né? Então vemos que isso é fruto da desobediência, mas não é a desobediência de Israel que frustrará os planos de Deus. Simplesmente ele levantará outro que atenderá ao seu chamado, quando Cristo mesmo declara: vá pelos caminhos, pelas encruzilhadas, pelos valados, né? Vá por todos esses lugares buscar todos aqueles que virão então para a festa. Assim, aqueles mensageiros tendo sido enviados, né, para buscar todos aqueles para a festa, incluíram, como a própria palavra do Senhor Jesus Cristo diz, chamaram tanto bons quanto maus, para que a festa pudesse estar cheia. E aí nós vemos o alcance extraordinário da salvação pela graça em Cristo Jesus, como ela não faz acepção de pessoas. Todos são chamados ao banquete, sendo simplesmente exigido que estivessem, que permanecessem no banquete com veste adequada. A veste que era fornecida, inclusive, a gente vê qualquer estudo que fala acerca de usos e costumes da época, nós vemos aí mencionar acerca esse costume de homens ricos, né, ao convidar para a festa, fornecer então roupas adequadas. E nós vemos que o Senhor Jesus coloca esse elemento na sua parábola, dizendo que este rei fornecia as roupas adequadas para que os convidados estivessem na festa. E a exigência era essa: todos poderiam vir, a porta estava aberta para todos, mas tinha que estar com veste adequada. Então nós vemos que, diante disso, os planos de Deus não são frustrados. Simplesmente há pessoas que não se mostram dignas de participar dele, não respeitam, né? Não honram a sua oportunidade, não honram o seu privilégio, e com isso são então excluídas, né? A sua falta de compromisso com o plano os faz ser excluídos, sendo então substituído por aquele que o Senhor levanta para dar continuidade aos seus planos. Assim vemos os planos de Deus com Israel, os planos de Deus com a igreja, que é inserida agora nesse contexto, né? Essa inserção da igreja dentro da escatologia chamada de parêntese profético ou hiato, né? Esse hiato, conforme é abordado aí no próprio quadro, ele será fechado, né? Esse parêntese será fechado. Essa narrativa histórica acerca do tempo da igreja será encerrada com o último ato chamado arrebatamento. Então o arrebatamento encerra a história terrena da igreja. A igreja agora é transportada para a glória, ficando algum remanescente da igreja que passará por algumas aflições, né? Até que adentre também, né, a eternidade por meio do martírio, né? Serão salvos também pela graça de Cristo Jesus, que ninguém é salvo pelas suas obras, mas passarão pelo martírio, como seus irmãos passaram num passado, nem podemos dizer que passaram assim, no passado distante, porque na verdade a igreja continua sendo martirizada. Ao longo da história nós vemos que a igreja está presente em diversos lugares do mundo, e a paz vem para alguns lugares, mas em outros a igreja permanece sendo martirizada. Então não será nada extraordinário, não será nada diferente do que já temos visto, infelizmente, né, em relação a algumas igrejas que têm sofrido com a perseguição e com o martírio. E esses irmãos sofrerão, infelizmente, também nessa situação de martírio, uma vez por não terem sido arrebatados, não estarem atentos ao grande chamado, ao grande momento do arrebatamento. Mas vemos que a teocracia agora, tanto no aspecto do governo de Deus sobre a criação, o governo de Deus sobre Israel, né, a quebra da aliança de Israel, a inserção da igreja nesse parêntese profético, o tempo, né, desenvolvido
o tempo de desenvolvimento da história da igreja com a grande ação de salvação pela graça, quando uma multidão é chamada ao banquete. E aí, usando as palavras de Cristo, né, muitos serão chamados, todavia poucos escolhidos. E esses poucos escolhidos em função da sua atitude também de desrespeito com relação ao padrão exigido por Deus para permanecer no banquete. Uma vez que ele fornece as vestes adequadas, mas alguns insistem em serem insubmissos, insubordinados, e querem ficar dentro deste ambiente sagrado com as suas vestes sujas de pecado. E aí vemos então que dentre os muitos chamados, alguns poucos são escolhidos. Os poucos que levam Deus a sério, os poucos que levam sua salvação a sério. E são esses então que participarão do grande banquete, quando Cristo no Pessac, né, onde ele funda a Santa Ceia, onde ele funda esse grande memorial que é celebrado até hoje pelas igrejas, e ele agora diz que é o corpo dele, que é partido por vós, o sangue dele que é derramado, que é o sangue do Novo Testamento, é o sangue da nova aliança, né? E nessa ocasião ele diz que não beberá de novo até aquele dia que beba conosco no reino, na glória, né? Juntamente nesse ambiente celestial, nesse ambiente maravilhoso. E é disso que participaremos, né? Quando formos então sendo arrebatados, estarmos justamente com o Senhor. Participaremos deste grande banquete, né? Essa grande celebração. E aí temos então que nesse contexto, né, como estamos vendo aí essa sequência de eventos, dá-se-á a conclusão do tempo profético visualizado por Daniel, sendo interrompida a 69ª semana na crucificação e na destruição de Israel, conforme visualizado na profecia. E agora a 70ª semana, que está em aberto, terá o seu curso, terá sua continuidade com esse tempo escatológico, inaugurado por arrebatamento, a ascensão do governo do anticristo, 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de grande tribulação, e aí vem Armagedon, a manifestação gloriosa de Cristo, a grande batalha, né, que analisamos aí alguns textos acerca dela no vídeo passado. E agora vamos ver um pouco mais desse trabalho aqui, fazendo uma descrição acerca desses eventos e terminando então com a teocracia universal, né, a teocracia escatológica, o milênio, quando Cristo reinará com vara de ferro, regerá as nações e colocará então neste mundo um pleno funcionamento do seu plano perfeito, né, do seu reino glorioso sobre a terra. Então, dando sequência aqui, dando continuidade, veja, o governo está completamente centralizado nas poderosas mãos de Cristo, que, em Apocalipse 2:27, e com vara de ferro regerá, e serão quebrados os vasos, regerá, com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, o que é muito diferente da descentralização e dos conflitos internacionais que vemos hoje, com nações tentando se impor sobre outras e blocos econômicos brigando pela hegemonia financeira e política, né? E com isso levando muitos à miséria. No milênio, Cristo regerá todas as nações e os salvos, aperfeiçoados e incorruptíveis. Esse aqui que é o ponto-chave da questão. Nós temos um governo que está centralizado na mão de alguém que tem autoridade para isso, porque na atualidade vemos homens tentando se impor sobre homens, e alguns até apresentam justificativas absurdas para o domínio de alguns homens sobre outros, entendendo que alguns são melhores do que outros. Quando você vê Nietzsche falando que a lei, a moral, a ética, a religião é a maneira dos fracos de limitar a ação dos fortes, e que na verdade o forte tem autoridade, o forte tem, digamos assim, legalidade para dominar o fraco a partir do momento em que ele pode fazer. Então vemos aí Nietzsche desenvolver a questão do super-homem, do anticristo, né, coisas que alimentaram muito a mente nazista, né? Então eles liam o Nietzsche como se fosse a Bíblia deles. Heidegger, Nietzsche, Hegel. Então vemos essas figuras aí que tentaram justificar o absurdo da dominação de homens sobre outros homens. E vemos aí também outro aspecto, quando falamos acerca do darwinismo social,
as ideias de evolução das espécies de Charles Darwin, né, conforme ele desenvolveu nas suas pesquisas, as viagens que ele fez, a Beagle, né, aquele navio que ele utilizou-se para fazer viagens, foi até Galápagos e viu aquelas espécies, aquelas diferenciações, aquelas mutações, né? E não questionamos a questão das microevoluções, quando uma espécie evolui dentro da sua própria espécie, né? Não ultrapassando a barreira da espécie. Um sapo nunca foi um verme, tá? Então, um leão nunca foi uma borboleta. Então, o exemplo é absurdo, né? É bem ridículo. Somente para entendermos que cada animal está dentro da sua espécie, ele passa por microevoluções dentro dessa própria espécie, a melhorando ou em algumas situações até perdendo algumas características importantes em função de um ambiente hostil, um ambiente inóspito, modificando-se para se adequar a esse ambiente. Então entendemos as microevoluções. Agora as macroevoluções, quando faz tudo se originar de uma ameba só, aí fica bem complicado, bem difícil. Não há elo de ligação, não há justificativa, né, que seja conclusiva. Mas o conceito desenvolvido aí por Charles Darwin, que na verdade já havia sido iniciado e que por ele foi então desenvolvido, e depois Galton, né, que era até um parente seu, traz essa ideia do âmbito dos seres, né, dos animais, traz isso para o âmbito social, e aí nós vemos o desenvolvimento chamado darwinismo social, e vemos aí também essa ideia de que existem evoluções acontecendo também entre os seres humanos, alguns estão mais evoluídos, outros estão menos evoluídos. A questão da eugenia tentou aplicar isso de uma forma sistematizada, tentando fazer cruzamento de pessoas que eles entendiam serem mais evoluídas, e o resultado foi trágico, né? Nós vemos que entre os cruzamentos dessas pessoas, né, infelizmente temos que usar essa palavra porque foi isso que foi feito, o cruzamento dessas pessoas aí, até nascendo pessoas com graves deficiências, mostrando que essa teoria deles era muito furada, né? Mas isso causou grandes prejuízos, isso inclusive alimentou a mente de muitos cientistas psicopatas que trabalharam durante o nazismo e que fizeram um teste aí nas pessoas, né, que estavam ali sequestradas, né, por eles, né? Muitos judeus, muitos poloneses, muitos russos que estavam ali nos campos de concentração, né, e foram vítimas aí, principalmente os judeus, né, que passaram situações terríveis aí, foram vítimas de pesquisas absurdas, né, pesquisas hediondas. E isso é fruto do quê? Né? Não da tentativa da dominação de um homem sobre outro. Um homem pensando que é melhor que outro, pensando que tem uma origem diferente de outro, né? Que não vieram todos de um mesmo ser criados por Deus. Não são a imagem e semelhança de Deus. Não há propósito na vida, né? Como Sartre vai afirmar isso. Então, tudo isso vai criar exatamente este monstro, né, que faz isso dentro dessa sociedade, que causa esses males. E nós vemos que na teocracia universal, o governo vai estar na mão daquele que pode governar. O governo vai estar na mão daquele que deve governar, daquele que tem autoridade para isso, porque é o Criador. Então não é simplesmente um igual a mim que se impõe sobre mim pelas armas, ou pela falácia, né, pela demagogia, ou então pelo engano, né, ludibriando as pessoas. Não, será uma pessoa que de fato está mesmo acima de mim, porque é meu Criador. Então a este cabe a autoridade do governo, a este cabe a autoridade do mando. Então é na mão da pessoa certa que estará o governo de todas as pessoas. E este que estará governando sobre todas elas, o Senhor Jesus Cristo, ele trará para si, ele colocará em postos estratégicos pessoas que estarão num estado incorruptível, porque já passaram desta vida falha, desse corpo defeituoso, desse corpo cheio de concupiscências, nessa característica que temos hoje, nosso aspecto, nosso caráter, nossa personalidade defeituosa, falhas de caráter, falhas de formação moral. Nós teremos passado disso e já estaremos numa estatura de varão perfeito. Homens e mulheres já estarão num corpo glorioso, aperfeiçoado, num estado completamente aperfeiçoado, e serão colocados em posições estratégicas,
para exercer este governo sobre a humanidade. Então serão incorruptíveis, né? Então não serão atraídos, né, para o suborno, não serão subornáveis, né? Não serão então vítima da ganância pela dominação, da ganância pela usurpação. Então, estarão ali para exercer um governo em nome de Cristo. Estarão ali para exercer a função para a glória de Deus. E viverão então para isso, para glorificar a Deus por meio da sua boa ação, por meio da sua ação justa, honesta, correta. Então é nesse contexto que veremos a possibilidade de um governo perfeito. Para hoje, esqueça, não tem condições. Os homens, nas suas falhas, nas suas limitações, nas suas imperfeições, eles não vão alcançar essa situação. Não adianta nem prometer. O que nós temos hoje é a possibilidade de um equilíbrio, quando você consegue manter ainda a sua liberdade e consegue analisar, né, aquilo que está sendo feito, aquilo que é prometido, aquilo que é cumprido, e você pode ainda remover este governo, colocar um outro, e quando o outro se corrompe, ou quando chega a dar o seu tempo, né, o tempo que lhe foi dado para realizar esse trabalho, ele é substituído. Então o que temos hoje é esta constante variação, né, e temos que manter essa liberdade para que possamos ter pelo menos uma amenização dos problemas, mas não haverá uma solução total. A solução final está para este momento, está para o momento escatológico, está para o futuro, quando aquele que de fato tem esta autoridade, quando aquele que de fato tem esta competência, estará ocupando a cadeira, quando ele estiver no trono, e quando a vara de ferro estiver na mão dele, a autoridade, né, esse sim poderá exercer esta teocracia universal, este governo centralizado, este governo perfeito. Cristo regerá as nações, e os salvos aperfeiçoados e incorruptíveis participarão deste governo como administradores, reis e sacerdotes. Interessante isso, né? Como exercerão então atividades ligadas aí a governo e a culto, né? Estarão servindo a Cristo, aí estarão trabalhando para a glória de Deus e para o bem de todas as pessoas. A violência e a iniquidade dessa terra não serão toleradas, lembrando-se que a sociedade se comporá também de seres humanos, nas suas características humanas, nos seus defeitos humanos, na sua liberdade, tá certo? No seu livre-arbítrio, inclusive. Então, a possibilidade de conflitos, sim. A possibilidade de problemas, sim. Tentativa de corrupção, sim. Só que tudo isso será gradativamente modificado a partir do bom exercício do governo de Cristo e dos seus representantes, que estarão exercendo autoridade e que estarão dando referências, né, referências adequadas, e que estarão comunicando o ensino. Nós vemos, por exemplo, os israelitas que estarão presentes aí nesse momento, aqueles que aceitaram a Cristo, estão no corpo glorioso, que subiram no arrebatamento, é outra questão, estão junto com a igreja, estão incluídos todos dentro do plano da igreja. Aqueles que foram resgatados naquele momento crucial, né, do Armagedon, naquela guerra, quando Cristo interveio e trouxe a libertação, estarão dentro desse governo, como seres humanos, como os demais. E vão agora cumprir a missão que deveriam ter cumprido já há muitos séculos atrás, de ser um povo referencial, porque a sede do governo estará em Israel. Tá certo? Israel terá todo o seu território, a abrangência do seu território, conforme prometido a Abraão. O templo de Ezequiel estará presente lá. O reino, né, o governo estará também lá, representativo ao reino de Cristo. Tá, ok? E os israelitas cumprirão então sua função escatológica, aquela visualizada também por Paulo na carta aos Romanos. Exercerão então essa função aí de professores ensinando a lei do Senhor para todos os povos que viverão aí nessa época, e que serão então governados por Israel, que serão então auxiliados, né, por Israel e governados por Cristo. O governo está na mão de Cristo, governados por Cristo e a sua igreja. Não serão toleradas, primeiramente porque Satanás será amarrado por 1000 anos, então já um agente de sedução para o mal que está fora, né, que foi tirado aí foi tirado da ação, né, foi tirado aí
do âmbito de influência, né? Então ele não estará exercendo influência. Então temos aí a questão da própria natureza humana, e a natureza humana sendo então trabalhada, né, ao longo do milênio, né, por toda essa influência benéfica, né, por todo esse exemplo, né, e por todo esse governo com autoridade, com justiça, né, e com amor, levando a humanidade para o seu ápice, né, para o seu melhor momento. Então temos aí uma contribuição muito importante quando tiramos a influência sedutora maligna do inimigo e colocamos uma influência benéfica governando com autoridade. E também porque haverá verdadeira autoridade para controlar a sociedade, coibindo as manifestações de pecado. A terra será restaurada, as sociedades não serão mais privadas daquilo que lhes é necessário. Nos tempos atuais, pequenos grupos, tá? E até pequenas famílias detentoras da grande maior parte da riqueza, né? Em terras, em bens, em meios de produção, em dinheiro e principalmente nessa questão artificial que se tornou hoje do dinheiro eletrônico, né? Da riqueza imaginária dos bancos. Então os bancos hoje têm um poder de enriquecimento completamente virtual, vamos colocar assim, virtual, porque não existe nem mais a necessidade de se atrelar as questões numéricas a um valor material, né? Um valor atrelado ao ouro como lastro ou alguma coisa assim, mas simplesmente a questão é totalmente virtual, né? E os bancos autorizados aí a manipular esta riqueza da humanidade dessa forma a que alguns poucos grupos sejam beneficiados, né? Os grupos que estão no poder, que estão no alto, né, da pirâmide, né? Como gostam de falar aí, os conspiracionistas. Então vejo que esse tipo de situação sempre proporcionará o favorecimento de pequenos grupos dominantes com a limitação, né, da classe média, né, para que possam operar, trabalhar, aí, ser as mãos e os braços, né, dessa mente dominante, e a grande base, né, a grande maioria da massa populacional sendo simplesmente alimentada para não morrer, mas sendo na verdade a base da qual é extraída toda a riqueza, toda a força vital, toda a força de trabalho, toda a riqueza, tudo extraído dessa grande massa que é usada como massa de manobra, né, como gado. Então temos aí essa situação que é continuada ao longo da história, não será quebrada para o nosso tempo, porque essas lideranças jamais permitirão que isso seja quebrado, que isso seja desfeito. Na verdade, se houverem grandes revoluções para retirar estes que estão no governo de hoje, simplesmente desta multidão emergirá outro grupo que também se comportará da mesma maneira. Isso nós vimos no comunismo, né, com as grandes revoltas bolchevistas, tiram a monarquia, matam a família do rei, só que a liderança se instala no poder, partido único, ditadura, controle total da massa, né, com o Gulag, por exemplo, denunciado por Alexander Solzhenitsyn, né, centrais de controle, né, a polícia secreta aí do governo, que impunham medo, né, por meio dos sequestros, por meio de mortes, por meio de diversos tipos de atentados contra a população. E o Gulag, como mencionei, pessoas mandadas para sistemas prisionais na Sibéria, em lugares, em campos de concentração, né, e aquilo que se instalou no poder que deram um nome até de nomenclatura, que era aqueles que estavam sendo beneficiados, né, que tinham todas as benesses, né, que tinham tudo aquilo que a grande massa não dispunha, e que tinham autoridade total, que não poderiam ser questionados, não poderiam ser sequer serem questionados em relação às suas ações, porque isso mesmo já traria aos questionadores grandes prejuízos, né? Traria o corte aí das suas cabeças, né? Então nós vemos que qualquer sistema que tente se levantar dizendo que vai causar uma revolução para poder conduzir a humanidade para uma justiça social, ela sempre causará uma modificação do status quo para que ela mesma se instale no poder. Então esse movimento ele é constante ao longo da história, você vai ver se repetir diversas vezes, sendo então interrompido quando alguém que de fato tem autoridade para o governo, alguém que de fato tem o direito de governar, estiver no governo. É a única maneira. Alguém que de fato tem esse direito de governar, porque é o Criador, porque é Deus, porque é Senhor.
tá ok? E porque é incorruptível, diferentemente do homem, extremamente corruptível, é incorruptível e causará agora um benefício para todos, né? Trará uma igualdade social e um benefício universal, né? Uma justiça universal para todos, né? Então é